Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com este programa chamado Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Edição de hoje, segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Este programa, então, nós estamos de volta, eu, Moisés Cristiano, economista, mais André da Silva Pereira e com agora o Lucas Piva, que é o nosso parceiro aqui neste programa. E aí, André, tudo bem? Estamos de volta, então, com esse programa? Estamos de volta, Moisés. E agora com um integrante novo. Isso aí. Fala aí, Lucas. Se apresenta. Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É uma honra enorme aí fazer parte desse projeto e trazendo mais informação para o pessoal aí que fica de olho na economia. Legal. Fato Econômico, a economia além da conjuntura. O nosso objetivo é pegar as informações do dia, né, e trazer aqui análises sobre como que isso impacta na nossa vida, sejamos nós consumidores ou então produtores de serviços ou produtos, tá? Hoje é um assunto bem interessante e especial, porque justamente na volta, né, do nosso programa, do nosso projeto aqui, nós tivemos hoje a divulgação do Nobel em Economia. O André, no final, vai falar para a gente sobre esse assunto e a gente vai discutir um pouquinho. Nós também temos informação sobre o Boletim Focus, hoje segunda-feira. Toda segunda-feira, então, a gente traz as informações do Boletim Focus e o Lucas vai falar para nós sobre isso. E depois eu vou falar sobre o IBCBR, que é uma prévia do PIB. Vamos começar contigo, Lucas. O que diz hoje as expectativas aí sobre o Boletim Focus? Muito bem, vamos lá. Foi divulgado, então, hoje, como tu comentou, as expectativas aí do mercado com relação aos principais agregados macroeconômicos, né? Então, tivemos aí variação do IPCA, na nossa inflação oficial do Brasil, aí passou para 4,39% ao ano, expectativa fechamento de 2024, tá? Produto Interno Bruto, PIB, está em 3,01%, câmbio, a expectativa é de que feche a 5,44% e a taxa Selic ficou para 11,75% ao ano. Lembrando aí, pessoal, expectativas para fechamento de 2024. Beleza, e eu tenho aqui a informação então do IBCBR. Para quem não sabe, o IBCBR, ele é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Ele foi divulgado hoje, então, pelo Banco Central e ele é considerado um sinalizador ou uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, que de forma bem sucinta é a soma dos bens e serviços produzidos no país. Então, o dado mostra que na passagem de junho para julho, a economia recuou 0,4%. E na comparação com agosto de 2023, o IBCBR cresceu 3%. No acumulado em 12 meses, avanço de 2,5%. E no ano, o índice acumula alta de 2,9%. Agora, comparando em termos de trimestres. Então, no trimestre encerrado em agosto, alta de 1,5% em relação ao trimestre anterior. E em relação ao mesmo trimestre do ano passado, houve crescimento de 4%. Lucas, ainda para a gente comentar um pouco, eu sei que tu tem informações aí, a gente percebe, então, na expectativa do Boletim Focus e no IBCBR, que tem uma tendência, né, do PIB ele avançar mais. Mas junto com o PIB, a gente vê um avanço também da inflação. Por que isso está acontecendo? Então, Moisés, na verdade, o que está acontecendo, né? O nosso país, ele tem um costume, digamos assim, de se ter um estímulo muito grande no PIB por parte do consumo, né? Então, se a gente levar em consideração que esse aumento do consumo que está acontecendo nessa época do ano agora, ele é levado, no caso, pelo excesso de demanda, quando a oferta não tem capacidade suficiente para acompanhar no curto prazo, então se tem uma elevação dos preços, né? Consequentemente, está se aumentando o consumo, aumenta o PIB, porém, inflação vem acompanhando, certo? Ok. E a gente agora também tem uma expectativa de aumento do PIB e da inflação, porque a gente vai ter esse aumento de consumo justamente por causa do aumento do consumo no final do ano, né? Nas festas de final de ano. Muito bem, vamos agora entrar no assunto que é o Nobel em Economia. O André vai trazer para nós aí as informações, né, sobre o Nobel, quem foram os laureados e também qual é a pesquisa deles, André. Só pedir para te ligar o teu microfone para a gente te ouvir, daí fica tranquilo. Tudo bem. O fato econômico, a economia além da conjuntura, né,
tenho a oportunidade de trazer no seu primeiro programa o Nobel de Economia de 2024. Né? Premiados Daron Acemoglu, né, um professor conhecidíssimo na área de desenvolvimento e crescimento econômico, Simon Johnson e James Robinson. Né? Esses dois têm um livro publicado em 2012 chamado Por que as Economias Falham? Né? E eles procuram discutir nos seus 11 capítulos de livro, na edição em português, né, o porquê que temas como desenvolvimento econômico, questões geopolíticas, né, colonização, né, questão da inovação, de que forma isso pode impactar na trajetória de crescimento, na trajetória desses países, né? No sentido de você ser um país em desenvolvimento e virar um país desenvolvido, né? E de um país desenvolvido criar um país que seja mais desenvolvido ainda. Né? Então, esse livro procura mostrar por que em determinados países, alguns países, ao longo do tempo, não conseguiram ter uma convergência de desenvolvimento econômico à lá estilo países desenvolvidos. Né? Tem uma parte que é muito interessante no capítulo 8, né, desse livro, que ele diz exatamente assim, a reviravolta, né? Como uma revolução política em 1688 mudou as instituições na Inglaterra e engendrou a Revolução Industrial. Né? E no capítulo seguinte mostra a mesma coisa. Não no nosso quintal, barreiras ao desenvolvimento. Né? Porque os poderosos políticos de tantas nações fizeram frente à Revolução Industrial. Então ele tenta mostrar como determinados itens que ocorreram ao longo do tempo podem fazer com que exista crescimento e desenvolvimento para todos os países. Interessante, né? E para quem é estudante de economia, né, geralmente na disciplina de economia brasileira, a gente estuda um pouco sobre esse assunto. Por isso, todo estudante de economia ou todo o economista, ele mais ou menos compreende, né, a base dessa análise, dessa pesquisa que foi feita, inclusive no livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, né? A gente tem uma base de por que o Brasil, ele, né, hoje se encontra nessa situação e o tipo de colonização que foi feito, né, fez com que o Brasil ele se transformasse naquilo que é hoje e a competitividade dele é menor justamente em função disso, justamente por essa formação econômica. Tem alguma coisa para dizer sobre isso, Lucas? Na verdade, eu até queria comentar com vocês aqui sobre a questão de como foi essa colonização do Brasil, né? Porque lá no início, quando os portugueses vieram para cá, a ideia era a política extrativista, digamos assim, né? O que acontecia? Eles vieram em busca de metais preciosos lá do início, né? Ouro, prata, enfim. Logo em seguida começou a ser extraído o pau-brasil, né? E aí, então, assim, depois que houve a primeira colonização, digamos assim, né, lá no início que começou, o ciclo da cana-de-açúcar, do café, enfim, mas, de novo, produção primária e exportação, né, de commodities, digamos assim, que não deixa de ser o que acontece com o Brasil até hoje, né. E interessante... São dois autores muito interessantes para a gente entender esse paizão que a gente vive, né? Tanto o Furtado quanto esse livro do Acemoglu. Muito bem. Então, a gente começou hoje o Fato Econômico, a economia além da conjuntura. A gente volta amanhã com mais informações do que está acontecendo aí na economia, também as análises, né? E o que essas informações impactam ou significam para a nossa vida. Nós como consumidores ou então como produtores, né, de serviços ou então produtos naturalmente. Um forte abraço então a vocês e até amanhã. Abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.